segundo dia do MAC, Medical Advanced Aesthetic Congress. E eu estou aqui com os doutores Thales Bretas. Olá. E doutora Maria Cláudia Issa. Olá. Pra gente bater um papo sobre como a gente vai, então, tratar os pacientes jovens que chegam pra gente. Queria saber o ponto de vista de vocês pra gente engrenar esse papo de agora. Eu acho que posso começar? Pode. Primeiras mulheres, vai lá. Pode falar. A gente já falou tanto de manhã, né? De manhã. Vamos lá, vamos. É porque esse tema me excita, assim, é que eu acho que o jovem é como na educação, ele é o nosso grande investimento, né? E tem muito jovem que hoje em dia se interessa por tratamento, principalmente com a explosão da internet, com os filtros que se usam cada vez mais, as pessoas estão em busca de uma pele perfeita. E é possível, sim, melhorar muito o aspecto da pele, principalmente se a gente começa a tratar jovem e faz o esquema pre-rejuvenation, né? Como se a gente impedisse um pouco o envelhecimento ruim, que a gente não quer. A gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, mantendo nossos traços naturais, nossas características, mas potencializando também as nossas belezas, né? E tem algumas tecnologias que a gente pode falar sobre isso. O que vocês usam no consultório, por exemplo? Vamos lá, o que você gosta, Cacau? Como é que você faz com essa paciente jovem? Você mostra para ela de tratamento ou não? Qual que é a tua abordagem? Uma boa pergunta que às vezes acontece quando é a idade mínima, né, para começar. Então, assim, eu costumo falar, eu nunca li isso na literatura, de dizer que existe uma idade limite, né, para ser o início, né, o start do tratamento. Eu acho que não tem. Eu acho que vai depender muito do que o paciente busca. E uma coisa importante é que, às vezes, o paciente já até traz uma pista para você, né? O paciente fala, olha, eu faço muita marca aqui, se eu não tratar, eu tenho a sensação que eu vou ficar pior, porque minha mãe é exatamente assim, e ela já tem a linha marcada. Então, algumas informações, né, já deixam na anamnese uma ideia do que você pode planejar. Então, eu observo muito isso, né? Tipo de contração muscular, para saber se a gente já pode usar toxina botulínica e suavizar e não deixar dar tempo daquela força muscular marcar a pele, né? A outra coisa que eu tenho observado mais também, que eu comentei com você de manhã, seria o tratamento não apenas do rosto, mas assim, buscar pelo pescoço também, já começar um bioestimulador tanto face quanto pescoço, observar com mais atenção a mão, né, não tão jovem, mas assim, sei lá, depois de 30, 40 e poucos anos para 50, a gente já começa a ver assim, essa necessidade, então eu estou observando também outras áreas. E uma coisa que a gente já faz há um tempão, que é observar se o paciente tem alteração estrutural da face ruim, né? Que aí a gente já sabe que ela vai envelhecer pior, né? Que os compartimentos de gordura vão fazer uma decência pior, né? E vai perder mais rapidamente esse limite. Então eu procuro esse lado. É isso. E eu acho que muito mais do que a idade, né? A gente sempre olha o assessment e a indicação. Então a gente tem pacientes que são super jovens, mas que quando você faz um pinch test, por exemplo, já percebe que tem uma flacidez evidente. O paciente que começa a ter, então, o surgimento das bolsas infraorbitais, isso já traz pra gente um sinal de que ele está evoluindo com uma flacidez cutânea. A mesma coisa, as ridges, né, as rugas hipercinéticas. Se é um paciente que já está, mesmo na idade jovem, aumentando aquela contração muscular e você começa a ver que as rítides que eram de movimento começam a ser rítides já estáticas, essa é a hora de começar a fazer a toxina, para depois o paciente não ficar chateado com você, que você podia ter oferecido um tratamento para ele enquanto ele estava jovem, de retardar essa velocidade de envelhecimento. E aí eu te pergunto, Thales, você, como é que é a tua abordagem nesse processo de retardar o processo de envelhecimento, né? Porque as pacientes no futuro podem ficar chateadas com a gente, se a gente não quiser não alertar. Você me falou, eu até ri sobre isso, porque o paciente vai voltar no seu consultório, olha, você não fez isso e isso, eu podia estar muito melhor. Mas acho que começa por aí, como vocês falaram, a anamnese é essencial. Um paciente de 20 anos não é igual ao outro. Tem um que vai ter história de acne, tem um que vai ter uma história dos pais que moraram numa área rural e ele cresceu na zona rural e tomou muito sol e já vai ter um fotoenvelhecimento. A gente pode inclusive usar fotos, né, e história familiar para ver qual foi esse envelhecimento. E hábitos de vida também são essenciais. Um esportista, um ginasta, um paciente que faz esportes aquáticos desde novinho, um surfista, ele vai ter que ter um tratamento diferenciado do não. Por exemplo, com fotoprotetor oral, com orientações específicas.
Então eu uso muito da anamnese, que a gente aprendeu muito bem a fazer na faculdade de medicina, para tratar o paciente adequadamente na mesa. E aí você me falou, assim, tem paciente que chega com 20 anos, porque tem essa loucura da internet, tem paciente que fala, eu quero botar botox, eu quero fazer assim, eu tô achando que eu tô muito caída, e eu também tenho esse papel como médico de trazer uma realidade, falar, não, calma, você é tão bonita, que eu acho que isso também a gente precisa trabalhar na juventude. Trabalhar ou não. A cabeça da juventude também tá fraca. Mas os pacientes que têm indicação, como vocês, contraem muito, eu mesmo comecei a fazer botox com 25 anos. Eu também sabia. E eu já tenho essa hit aqui do purgador bem marcada. Controlar bem, né? De bravo. Eu tô tratando, né? Mas esses pacientes, é claro que a gente começa os tratamentos, e eu acho que toxina é um dos grandes, tecnologias também são muito legais para começar a preparar essa pele, mancha, estímulo, bioestímulo de colágeno. E agora tem um bioremodelador, né, Profile, que eu gosto muito também, porque ele se aplica tanto ao jovem quanto ao idoso, melhora a qualidade de pele, mas não transforma, não dá volume. Então são coisas sutis que deixam a pele mais bonita, com mais vigor, mais viço, e preparam para um envelhecimento mais suave, mais digno. E é impressionante como o paciente gosta dessa questão da qualidade de pele, né? Sim. Aí eu te pergunto, Cacau, você usa esses recursos dos injetáveis com ácido hialurônico ou não cross-linkado, ou com pouco crosslink e baixa concentração de ácido hialurônico? Você usa isso bastante na sua prática? Você percebe que os pacientes gostam desse resultado? E como é que é isso para você? Então, não é a minha primeira escolha. Vou te falar por quê. Eu acho que a gente ficou durante muito tempo, né, sem o produto, né, não cross-linkado no Brasil, né? Chegou a ter, depois não tem mais. Tem esse que o Thales citou, né, de biorremodelação. Mas os ácidos hialurônicos convencionais, mas não cross-linkados, a gente não tem isso, né? Tem pouco cross-linkado. E aí, das vezes que eu fiz, assim, eu não achava que a técnica me agradava. Então, eu acho que pelo fato da gente ter pouca opção no Brasil, deixou de ser a minha primeira opção para a qualidade de pele. Mas sei que isso é bem possível. Então, eu ainda acho que bioestimulador, bioregenerador, que agora é hidroxiapatita de cálcio, os estudos estão mostrando que ele combina mais com biorremodelação em função do tipo de neocolagênese que ele faz, né? Com menor inflamação e com menor fibrose. Então, o tipo de estímulo é diferente. Então, eu uso bastante hidroxiapatita de cálcio, é o que eu gosto. Gosto também das ponteiras superficiais de ultrassônico focado. Gosto muito para superfície de não ablativo, né, de laser não ablativo, para porinho aberto, que é uma queixa comum do jovem, né, assim, mesmo sem acne, tem aquele porinho, e também das pessoas que estão envelhecendo, e o poro dilatado nada mais é do que a frouxidão ao redor da abertura folicular. Então a gente vai envelhecendo, vai tendo aquelas aberturas mais evidentes. Então eu acho que são áreas que o laser pode atuar melhor do que os injetáveis, né, que é a região central, assim, a região da glabela, poro dilatado para a minha idade, assim, mais ou menos, já é bastante comum, nariz, mento, né, então eu gosto bastante de tecnologia. Então, acho que é isso, de qualidade de pele seria isso. E aí a gente chega nisso da combinação de tratamentos, né, que é uma tendência hoje, a gente sabe disso. E como também, além da combinação, o paciente, ele percebe esse ganho de qualidade de pele. Para o paciente, às vezes, é muito mais impactante ainda do que para a gente, né? Então, quanto mais eu tenho feito esses injetáveis que são para qualidade de pele, tanto misturando não, mas combinando, né? Injetáveis de diferentes classes, um ácido hialurônico de baixa concentração, um bioestimulador, a gente vai ver na própria toxina, a gente vai vendo que esse brilho de pele vai melhorando, porque ele estica, tem a pele mais tensa, vamos dizer assim, né, com mais firmeza, reflete melhor a luz, a hidratação reflete melhor a luz, a ausência de hit reflete, e eles ficam muito felizes com isso. E aí eu pergunto para vocês, em relação aos cuidados em casa, né? Porque a gente sabe que eles super complementam a nossa prática, né? Você, Thales, o que você gosta de fazer para o paciente jovem? Você, é claro que é baseado no assessment, mas me conta como você procede. Eu ia falar muito sobre isso. Como eu falei, né? O jovem é a base da nossa educação. Então, é o primeiro contato que ele está tendo com uma rotina de skincare estruturada. E eu tendo a não pesar a mão nessa primeira rotina, porque o jovem se assusta, o jovem
acha que não tem tempo, mas depois na fase adulta ele vai ver que ele tinha muito mais tempo do que tem. Vai perceber Mas obviamente. o jovem está iniciando a universidade, começando a trabalhar, e então eu começo com uma rotina básica, mas boa, para trazer resultado para o paciente ficar estimulado e começar a depois sofisticar mais a prescrição dele. E eu acho que essa educação é muito importante, mas vale ainda ressaltar, entre os procedimentos e a rotina de skincare, que cada um tem seu ticket médio também. A gente tem que considerar, da mesma forma como eu falei, que cada um traz um background familiar e um estilo de vida, cada um também consegue o que pode, né? É claro que aliar, associar procedimentos e fazer uma rotina com os melhores produtos é o ideal. Sim. Mas a gente tem um papel também de adequar para aquele paciente que é ideal para ele, o que ele vai conseguir fazer e vai trazer resultado também. Sim. Então eu acho que a gente tem que misturar isso tudo e fazer o que cabe ali naquele paciente direitinho, porque ele vai ser o fiel que vai te levar até a fase adulta e vai envelhecer muito bem e vai ser sua melhor propaganda. Vai incorporar na rotina, né? Como a gente incorpora passar... enfim, lavar o cabelo, escovar o dente. Eu sempre falo isso. E você, Cacau, o que você gosta assim, de prescrever? Como é que é a tua rotina? Como é que você estrutura uma receita dos seus pacientes? Como é que você faz? Eu, como tudo, né, eu sempre fico pensando cientificamente, né? Como minha filha fala, mamãe, tudo parece que tá dando uma aula. Mas é mais ou menos como eu penso, né? Eu acho fácil pensar assim. Então, eu sempre vou avaliar se tem alguma doença ou não, tipo, como você citou, acne, rosácea, melasma, porque aí eu vou adaptar o skincare pro problema, né? Aí vale a idade e também alguma dermatose associada ou não. E aí eu vou colocar um produto para higiene da manhã e da noite, um produto para manhã, protetor solar e um produto para noite. Eu sempre tento fazer assim, alguma coisa embaixo do protetor e uma coisa para dormir. Mas assim, depois eu quero perguntar para Thales sobre produtos para masculinos, porque às vezes, né, eles são bastante específicos, né? E às vezes tem umas dicas de cosmecêutico ou até cosmético que ajuda muito para o homem, porque... Isso é muito legal. Isso é muito importante, porque assim, para a mulher, por exemplo, a minha receita entra um demaquilante, para pele seca, um demaquilante para pele oleosa, demaquilante para dos olhos, se pode ou não usar no banho, porque assim, eu até postei uma vez um negócio que eu não sabia que ia ser tão interessante. O que foi? Uma coisa simples que aconteceu durante uma consulta. A paciente chegou com o rosto, pele oleosa, mas em volta dos olhos muito seco, muito seco, e coçando, fazendo um eczema. Eu falei, será que é alergia ao esmalte, que desenvolveu tardiamente, não sei o que. Então eu falei, você tá limpando a região dos olhos, né? Sabonete. Eu tô esfregando com sabonete que eu uso na face, de acne, esfregando pra tirar, horrível, coisa. Cara, tava péssimo, né? Aí eu falei, eu não acredito que eu nunca parei pra falar com você, paciente que vai sempre e tal, que nessa região dos olhos não é pra usar o sabonete, não tem como usar sabonete assim, né? Tem que ser E tem que usar um demaquilante bifásico, mulher. Uma coisa mais oleosa. Agora o homem é o contrário. Eu, pelo menos, eu tomo por mim. Eu gosto da rotina mais simples possível. Então é um sérum, você falou, de manhã e à noite. Eu gosto de usar de preferência até o mesmo, principalmente para o paciente jovem, se puder um produto só, que ele vai comprar, já vai se sentir estimulado. E aí depois a gente vai adaptando. Eu não tenho paciência para usar produto para os olhos, por exemplo, então eu geralmente passo perto da região dos olhos mas eu gosto de prescrever para alguns pacientes. Para outros eu entendo a dor de não gostar de passar um produto para os olhos, porque tem uma concentração baixa, o efeito é pequeno e você passa um sérum que é bem tolerado perto da região dos olhos, basta ser bem tolerado, exatamente. Então, assim, e às vezes a pessoa não para fazer, é melhor fazer o mesmo da face se não estiver irritando os olhos e nem, né, sendo compatível com essa pele, do que não fazer, né? E o que acontecia comigo é que eu começava a passar o sérum, o produto para os olhos, creme, um sérum, e começava a arder meu olho, e começava a dar dor de cabeça. Eu acho que você passa uma quantidade também maior, porque você não passa no rosto todo, passa só aqui. Então, assim, acho que eu tomo as minhas experiências também para passar para o paciente, sabe? E tem uma coisa super interessante disso da área dos olhos, que às vezes o paciente vem com a mão suja do retinol, de concentração alta, enfim, ou a própria tricidina, e vai na área dos olhos com a mão suja de um retinol com concentração alta, e aí faz o eczema. Já tive também, né? Sim. São coisas que para nós são óbvias, mas que para o paciente nem tanto, né? Sim. Então a gente tem que lembrar de instruir, de orientar em relação a tudo isso, conversar. Eu no consultório adoro ficar conversando, adoro dar amostra de filtro solar, porque eu falo assim, filtro você tem que amar.
Sim. Se você não amar, tem não que testar. Sim, testa a cor. Eu pergunto, você gosta mais fluido, mais concentrado, mais cremoso? Eu também. Mais toque Eu tenho uma paciência. Cor ou não. Aí a gente experimenta, sei lá, 5. Fala, esse aqui eu amei. Aí fala, então é esse que você vai. Então, não é só se é pra pele oleosa ou seca. Tem um monte de características, né, que a gente tem que... E é muito individual, né? E uma coisa que eu tenho reparado muito, assim, que eu tenho dado cada vez mais atenção, 2 coisas. São os componentes da fórmula, porque tem muita coisa em componente de fórmula que é disruptor hormonal, que tem perigo à saúde, que não é liberado em muitos países e é liberado no Brasil, por exemplo, e vice-versa também acontece de alguns países liberarem alguns produtos que não são, porque a Anvisa também tem lá seus critérios. Mas uma outra coisa são produtos formulados para a pele brasileira, porque isso é diferente. A maioria dos nossos dermocosméticos são franceses, americanos ou alemãos. Então, eu tenho escolhido cada vez mais produtos brasileiros ou feitos para a pele brasileira para se adequar para o nosso clima, que é tropical, é quente, é úmido. E para acne, para melasma, para o nosso tipo de... atender paciente de pele oleosa, claro, sim. Do que não. Então, a gente... Ainda mais entre os jovens. Essa gama, E como vocês fazem com as pacientes que vão para o exterior, pedem indicação de creme? É loucura acho que é igual para todo mundo. Eu falo, gente, não vale a pena. Quando eu acho que não vale a pena, eu falo, não vale a pena. Já valeu mais a pena. Já valeu super a pena. Agora tá muito comum, muito fácil. Eu acho, assim, até essa semana eu recebi também de uma paciente, beijo Lívia, ela foi para o exterior, eu tinha acabado de fazer uma receita para ela, que ela tinha passado numa consulta, e ela me falou, vale a pena comprar esse creme? Porque a gente, acho que as pessoas nos Estados Unidos especificamente são muito assediadas por promoções, compre um, leve 2, um pote desse tamanho, e são produtos que nem sempre são bons, são ruins na sua maioria. Vende over the counter, não é? Aí eu falei assim, não é legal, assim, o que eu te passei é muito mais legal. É o que tá no balcão, assim, você compra livremente. Desculpa de interromper, tem? Não é isso, e aí eu falei com ela, não é legal, nem precisa comprar. E aí ela voltou pro Brasil e continuou usando a receita, assim. Mas... A gente, às vezes, tem pacientes que viajam muito, então eles perguntam muitas vezes e você nem tem tanto como trocar tanta coisa de tanto que já usou, né? Mas eu até tenho uma pastinha no celular, se você quiser eu passo pra vocês. E vocês também passam pra mim, pra poder a gente trocar. Tem uma diferença. Conhecer, né? Europa, tá bom, vai pra qual país? Assim, Estados Unidos, tá bom. Aí você pastinha com o nome das cidades. E aí, se tiver alguma coisa realmente diferente que vale a pena para aquele paciente, a gente faz, né? Sim. Mas tem que pensar muito pensadinho. A gente tem muitos produtos bons aqui também hoje. A gente tem a maioria dos internacionais e tem alguns brasileiros também que são maravilhosos. Exatamente. E agora... Desculpe. Tem uma que chama Rio, que tá no... que eu tô adorando os produtos dele, assim, são feitos pra pele brasileira, não melam, sabe? E eu acho que temos várias, assim, de farmácias menores aqui do Brasil, que às vezes as pessoas têm um preconceito, mas se surpreendem muito positivamente. Até as nossas farmácias de manipulação da nossa época, assim, da nossa época, não que eu sou mais velha, da residência, assim, que hoje em dia tem produtos prontos, as linhas prontas. Tem produtos ótimos, são assim, muito confiáveis, né? Com concentrações. É uma excelente opção cruelty free para os pacientes que pedem, que tem paciente que pede, né? Exatamente. E agora pra gente amarrar, desculpa, Thales, que a gente tem só mais 2 minutinhos. Claro. Você finaliza e pode dar sua finalização. Não, pode ir lá. O que você ia falar? Que a gente tem 2 minutinhos para finalizar. As considerações finais, assim, o que vocês diriam, então, para os colegas que estão assistindo a gente em relação a essa abordagem, em uma frase, essa abordagem do paciente jovem, o que você diria para eles em casa? Eu acho que eu diria para escutar a dor dele, tratar ele como um indivíduo, saber entender as demandas e também aliar as expectativas. Ele vai ser o primeiro que você vai começar a tratar. Se você conseguir pegar bem e fazer ele estabelecer uma rotina, ele pode ser um grande cartão de visita. Então, um potencial paciente muito bom. Tenha paciência, porque ele vai começar naquele momento, e use coisas leves no conceito do Quiet Beauty aliado, né, ao que vimos aqui no congresso, para fazer coisas elegantes, não mudar a personalidade, a beleza original daquela pessoa jovem que está começando a vida e só quer brilhar cada vez mais. E acho que isso é possível. E não obedecer, seguindo o conceito que eu gravei pro congresso, né, pro evento, seria isso, né, ser de uma forma sofisticada, né? Mas sabendo entender o que o paciente realmente precisa, entendendo o paciente
E também saber que o paciente precisa ouvir não, né? Saber assim, não chegar com a exigência já escolhendo o tratamento, né? A gente tem que ter isso na mão, é a gente que vai saber o melhor para ele. É isso. Resumindo, a gente tem que guiar nosso paciente, sempre ouvindo, mas guiar nessa jornada, né, de cuidar da pele, cuidar do corpo. Nós somos os mentores nesse momento, né? A nossa função está ali, de não ficar exagerando de forma alguma, mas também orientá-los para sempre, como sempre, no final das contas, é ter bom senso. Bom senso, sim. É isso. E com isso a gente finaliza. Obrigada, Thali. Obrigado vocês. Muito Obrigado, bom. gente. Qualquer coisa, Obrigada, estamos aí. Sigam a gente nas redes sociais. É isso aí. Beijo. Tchau. Beijo.